Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Estamos começando mais um dia do projeto Sniper Kamikaze. Hoje, dia 1º de março, quarta-feira. Hoje é um dia especial porque vamos começar a terceira temporada do Sniper Kamikaze. Então eu fiz uma apresentação rapidinha aqui para mostrar o que a gente teve de aprendizado da segunda e o que vai ter mudança da terceira temporada. Vamos lá? Vou tentar não delongar demais, só ver aqui se está na tela certa. Beleza, vamos lá para slideshow. Bom, terceira temporada, começa falando o que a gente aprendeu aí nessa temporada, na primeira e na segunda aí que passou agora, né? Primeiro, não adianta a gente limitar o risco por operação, igual a gente tem um risco lá em percentual da conta, se a correlação entre os ativos for muito alta. Então se a gente põe lá, por exemplo, 3% da conta, mas aí é tudo contra o dólar, e o dólar fortalece, né, e a gente está contra o dólar, a gente toma uma porrada grande, né, então é algo para ficar esperto. Aí aqui é o que eu acabei de falar. Aumentar a exposição depois de liberar o risco pode não ser uma boa opção. O que é isso aqui? A gente fez isso com a prata, né? Ela subiu bastante, estava a nosso favor, a gente moveu o stop pro 0 a 0, o stop no lucro, e com isso a gente tirou aquele risco. E com isso, como a gente tinha liberado o risco, orçamento de risco, digamos assim, a gente pôde aumentar a exposição e aumentou a exposição na prata. E quando ela reverteu, a gente tomou o stop da nova posição, perdeu o dinheiro e mais devolveu o lucro que estava da anterior. Então, vamos evitar de fazer essas doideiras. Isso aí é ganância, né, que faz isso. Quando você está muito confiante de uma posição, e o mercado mostra sempre para a gente que quando você está muito confiante é creu, né? Bom, outra coisa que a gente aprendeu é que pelo menos nessa estratégia aqui, trades ou operações que demoram muito para andar, eu coloquei entre aspas aqui, elas podem ser fechadas e abertas novamente se for o caso, especialmente se elas andarem um pouco contra. Então, muitos casos assim, a trade ela ia com um pouquinho contra a gente, ia para o outro lado da média lá, a gente deixava esperando ela andar. Teve uma outra que depois andou positivo e foi bom? Teve. Mas na maioria dos casos valia mais a pena a gente ter fechado, parado de pagar carrego, por exemplo no caso da prata, que você tem carrego para ficar com a posição aberta, e abrido de novo se fosse o caso, tá? E por fim, aqui nesse slide, que mais ou menos 3% da conta de risco, que era o quanto que a gente colocou, limite de 3%, né? Apesar de algumas operações, assim, a conta está pequena, um microlote, com o nosso stop aqui técnico, dá um pouquinho, aí às vezes ia para 4%, mas enfim, mais ou menos 3% da conta de risco por ativo pode rapidamente se converter em um grande drawdown, né? Se a gente tem uma sequência de perdas, que em inglês eles chamam de losing streak, né? Várias perdas em sequência que acontecem em qualquer estratégia, com qualquer trade, qualquer trader, esses 3% eles rapidamente viram um grande drawdown. Então mostra aqui que até os 3% já é um risco alto, já é meio kamikaze, digamos assim, né? Não é à toa que no nosso curso e nas principais videoaulas que eu tenho mais antigas, eu sempre falo, não arriscar mais de 1% da conta, não arriscar mais de 1% da conta, não arriscar mais de 1% da conta. E a gente viu por quê. Esses 3% nós vamos manter, já fazendo um spoiler, mas é kamikaze, é um risco alto, tá? E por fim, outra coisa que a gente aprendeu, nós temos que ser mais sniper e menos kamikaze. Desde a primeira temporada esse ensinamento, né? A gente fica muitas vezes querendo abrir operação, forçando para vir, e se a gente esperar aquela bonitinha que tá assim, a gente sentindo um feeling que tá bem legal e filtrar, vale muito mais a pena no final das contas, né? Então esse é um ensinamento muito importante, muito forte que ficou. Bom, e o que nós vamos mudar então aí para a terceira temporada? Primeiro, nós vamos tirar a prata da lista de ativos, né? Porque ela tem muita volatilidade e alta correlação com o ouro, então nós vamos ficar só com o ouro, tá? Outra coisa, adicionamos a libra, dólar australiano. Recebemos, em vídeos anteriores eu falei, vou colocar um outro par aqui sem o dólar, o que vocês sugerem? Recebi algumas sugestões do nosso grupo de WhatsApp, se você não faz parte ainda, tem o link aqui embaixo, só você entrar lá, clicar de graça. Recebemos algumas sugestões de pares, por exemplo, eu até falei, falei em vídeos anteriores,
euro com dólar neozelandês, coisas desse tipo. Eu quis pegar o GBP porque o euro a gente já tem, e eu preferi o dólar australiano, que ele é um pouquinho menos volátil que o dólar neozelandês, é uma economia um pouco mais sólida, mais forte, né? Então a gente continua tendo um ativo parecido com o dólar neozelandês, mas o dólar australiano, que é um pouco menos volátil, né? Eu até expliquei aqui. E com pouca relação com os outros ativos que a gente tem aqui, tá? Então acho que vai ser interessante ter esse par aí para a gente ficar de olho e operar também. Outra coisa que vamos mudar, já falei, dei spoiler em vídeo anterior, nós vamos começar a usar o gráfico mensal como âncora ao invés do semanal, tá? Eu até coloquei aqui, nem vamos olhar o semanal, me ajude se você vê usando o semanal e passando pelo semanal, comenta lá e fala, você falou que não ia usar o semanal, hein, Bruno, é só o mensal. E já expliquei em vídeo anterior, e é basicamente porque eu vi que o semanal para o diário, são poucas velas o diário para comprar um semanal, né? São 5. E o mensal para o diário são 20 velas, já tem uma diferença maior que eu acho interessante. E a gente emula um pouco a diferença também do gráfico de 1 hora para o diário, né? Esses dois, assim, o diário, como a gente vê uma tendência macro e opera no de 1 hora. Como a gente opera no diário e vai manter essa estratégia de fazer no final do dia, eu achei mais interessante ter esse mensal como âncora, como a tendência maior que a gente vai tentar respeitar, mesmo, ou se a gente não respeitar a tendência, a gente vai olhar ele para ver como está o price action, a ação do preço nesse time frame maior, né? Outra coisa é fechar as trades mais rapidamente, já pincelei um pouco nisso, não andou muito para o nosso favor, fechar, ou se já andou, já deu um lucro bacana, fechar e pôr no bolso também, ficar menos tempo carregando as operações, tá? E por fim, o que nós vamos dar é a possibilidade de abrir operações antes de tocar na borda do canal, tendo apenas o cruzamento do preço da média com o gatilho. Vai ficar claro aqui em outros ativos que eu vou mostrar, mas o que é? A gente ficava esperando, vamos supor que a gente quer pegar uma tendência de alta, a gente esperava ele tocar na borda lá em cima, voltar na média para poder comprar. E agora se ele vier de baixo, cruzando a média de baixo para cima, se no mensal tiver legal e o diário já for, e a gente quiser entrar comprado pelo mensal, no diário nós já vamos entrar, tá? Vou mostrar isso e ao longo do projeto vai ficar mais claro isso também. E o que nós vamos manter? Trade no final do dia, como eu falei, o que o inglês chama end of day trading, né? Um trading no final do dia, que essa é uma ideia aqui, é para quem quer fazer o swing mesmo, velas diárias, operação no final do dia, isso a gente não vai mudar, tá? Vai manter esse foco em seguir tendência, a gente não vai pegar reversão à média, nem nada do tipo. E por horas, na verdade, aqui é para por hora, né? Por hora, por agora, nós vamos manter o risco máximo de 3% por operação, tá? E como? Fazendo um stop loss na abertura. Depois a gente pode mudar o stop loss, colocar no 0 a 0, no lucro, dependendo da operação, mas abrir a operação já colocando aquele stop ali no máximo de 3% de risco da operação, tá? O que a gente refletiu a respeito, mas não fez? Possibilidade de ter um alvo previamente definido. Muita gente falou, não, por que não faz um alvo de 2 para 1, 3 para 1? Basicamente porque eu quero ter a possibilidade de surfar a onda, né? Assim, essa questão de ter o alvo definido é algo que ajuda, fica um pouco mais sistemático, tira a discricionalidade da parada, mas eu quero ter essa discricionalidade para fechar as trades no lucro, tá? Especialmente para tentar surfar a onda, ainda mais agora que nós vamos estar olhando lá no mensal para definir nossas entradas. Pensamos em outros ativos, como eu já dei exemplo, mas fechamos nesse. E pensei também em não usar esse time frame âncora igual mensal, porque alguém comentou, você olhar muito time frame, mais bagunça e tal, mas eu ainda acho que esse mensal vai funcionar, tá? Até me ocorreu aqui que eu tinha pensado na possibilidade do semanal para colocar o stop. Eu falei de não olhar o semanal, mas talvez a gente vá olhar o semanal para colocar stop e não para definir ponto de entrada. Ok? Por fim, eu pensei em talvez utilizar o índice de sentimento, que é uma ferramenta que mostra como é que está o sentimento do varejo, se está mais comprado ou mais vendido em um par, mas a questão é que varia de corretora para corretora esse sentimento, não existe algo totalmente agregado, porque a gente não tem
como o mercado de Forex e CFD ele é descentralizado, né? Ele é um mercado de balcão que a gente fala, ou over the counter. Eu fico falando as expressões em inglês, viu, pessoal? Não é para tirar onda, não. É porque às vezes a gente lê muita coisa em inglês e é para trazer essas expressões também para quem quiser ir aprender nesses termos em inglês. Então é um mercado de balcão, então você não tem um book centralizado de oferta para você saber como é que está o índice de sentimento geral. Você vê corretora a corretora, mas não é tão certinho. Beleza? Então é isso. É assim que vamos tocar a terceira temporada. Sem grandes mudanças, tá? Mas é por aí. Beleza? Vamos lá? Vamos começar com a nossa... Seguir aqui o nosso querido Sniper Kamikaze. Bom, começar olhando no diário aqui o índice dólar. A gente já falou como que o sentimento em relação ao dólar parece estar mudando, voltando a subir depois que os índices, a gente veio coisa positiva para o dólar, leituras positivas do dólar nos últimos leituras de inflação, esse tipo de coisa, tá? Ainda que o dólar tenha perdido um pouco de força, hoje, por exemplo, aí, depois dele ter esticado, mas a macro tendência ainda parece ser de alta, né? Parece que ele foi, esticou e vai subir. E a gente vê no mensal aqui, fevereiro, março, ele começando perdendo, mas março só teve hoje, né? Basicamente. Então, nem conta muito aí. Mas serve essa análise do mensal aí, essa velhinha verde bem em cima da média de 20 aqui. Tá? Indo para os ativos que a gente negocia, o euro, que é praticamente um espelho daquele índice, o euro parece estar dando uma oportunidade legal aí, né? Ó, ele esticou, voltou para a média de 20, tá? Ainda não fez uma velhinha de confirmação aqui, digamos assim, né? De que vai cair. Isso não me deixa confortável para entrar com uma posição muito grande ainda, tá? O ideal seria ter uma velhinha de confirmação, mas como pode estar velhinha e ir embora, o que eu vou fazer? Eu tô lembrando que eu tenho até que abrir aqui o jornal aqui. O que eu vou fazer? Vamos abrir uma posiçãozinha pequena aqui, tá? No euro, vamos aqui abrir uma vendinha, new order, vou vender aqui um microlotezinho só para pôr um pezinho. E vamos colocar o stop aqui nesse nível aqui acima, aqui, ó, não muito longe, tá? Aqui, ó, 0,72, tá? Então eu vou vender euro, sell 0,72, tá? Tá menos de 1% da conta. É isso mesmo, uma posição pequena por enquanto, um microlote e um stop bem próximo mesmo, é isso que eu quero, tá? Porque eu vou subir um pouquinho esse stop aqui, ó, só para ficar em cima desse pavio aqui. Eu não quero arriscar muito porque, nem eu falei, não teve essa confirmação. E se a gente for olhar lá no mensal, só teve hoje, né? Que nem eu falei, mas ele já veio quase tirando uma parte boa aqui da queda de fevereiro, né? De 2,6, hoje já subiu quase 1%, né? Enfim. Acho que está justificado aí. Vamos lá colocar euro USD, dia 1/3/2023, direção venda 0,01, saldo em conta 15,13, já vou aproveitar para colocar aqui também 15,13 igual a esse mais 1, beleza, completando a planilha aqui, tá bom. Volume financeiro, essa trade aqui, volume financeiro, essa aqui é fácil, né? Volume financeiro, ó, a gente gastou 10,67 de margem, vezes 100, vai ter que 10,67. Por que eu falei que esse é fácil, né? Porque a gente vendeu 1.000 euros, a gente vendeu um microlote, a gente vendeu 1.000 euros. Então, o volume financeiro é quanto que está em dólar isso, né? Quanto que está em dólar o euro, tá 1,66, né? Então, é lá, 1.066, acho que 7, 1 dólar de diferença. Risco, quanto ficou o risco no final das contas? Em financeiro ficou de 90, vou arredondar aí para
9,1 dólares. 9,1 dólares, tá? Que dá mais ou menos 0,6% da conta. Beleza? Já foi. Operação no euro aberta. Próximo ativo, dólar e ien. Olhando no mensal, querendo voltar a subir, né? Então a gente quer entrar comprado. No diário está longe da média de 20. Isso eu nem coloquei, né? Uma coisa que vamos manter, eu posso colocar, devia ter colocado na apresentação, mas a gente vai manter o de quê? A principal regra nossa, never chase the price, nunca persiga o preço. Então, o preço afastou da média, a gente espera ele voltar na média. Então tem que esperar o preço voltar aqui na média para a gente pensar em comprar esse dólar ien aí, tá? Euro ien. Euro ien é o danadinho que fica dando uma olhada na gente. Também no mensal aqui é compra, tá? Então a gente quer esperar esse danadinho voltar aqui na média para pensar em comprar. Tendência tá de alta aí. E sim, olha só que bonitinho. Aí que eu falei, olha só, que eu falei que a gente entendeu. Depois que ele veio para cá, já virou compra. Só que pela estratégia antiga do Sniper, tinha que esperar ele tocar lá em cima e voltar. Pela estratégia nova, esse retorno aqui, ó, a média, era uma compra, tá? Então, eu acho que vai funcionar bem isso. Quando ele tiver, ele estando acima da média de 20, já é compra, estando abaixo já é oportunidade de venda, né? Não é compra garantida. Próximo ativo aí, dólar australiano. No mensal a gente quer vender, então a gente também precisa de esperar ele voltar aqui. Então, basicamente, o que a gente quer ver? O dólar perdeu um pouco mais de força para a gente entrar comprando, né? De certa forma. Isso já aconteceu hoje no euro, então o euro já fez o que a gente queria, subiu para a gente vender o euro, né? O outro ativo aqui, Libra, dólar australiano. Olha só, nesse caso aqui, o que a gente quer? Vamos olhar no mensal. Tá meio de lado, meio indefinido, né? Mas parece ser venda, né? Ser venda da Libra contra o dólar australiano aqui. Tá meio indefinido, o mensal não dá todo o retrato, porque também a última vela foi verde aqui. E no diário seria meio que compra, né? Tocou lá em cima, mas teria que esperar ele chegar mais perto dessa média aqui para entrar comprado. Mas ao mesmo tempo a gente tem um topo duplo aqui sugerindo uma venda. Então, esse aqui, vamos ficar de olho no nosso novo ativo aqui, mas sem fazer nada, tá? Petróleo, o nosso querido petróleo, que eu tô doido para ganhar dinheiro comprando petróleo. Vamos ver no mensal. Já falei que o mensal tem isso aqui forte, né, que não deixa ele cair, mas ao mesmo tempo também ele não consegue subir, né? Mas olha só, pela nossa nova estratégia, a gente já pode pensar em comprar petróleo, né? Por quê? Porque ele já passou para cima da média de 20 aí no diário. Uma velhinha bonita e saudável, de certa forma, a gente pode falar assim. Então tá me dando vontade de comprar o petróleo, né? A gente poderia esperar ele fazer o movimento aqui, voltar para a média de 20 para então comprar? Podia. Mas eu acho que já tem uma comprinha aí. Minha mão tá coçando para olhar como é que ele tá no semanal, mas eu não vou olhar. Vou olhar só no mensal, que temos isso aqui, né? Tem isso aqui forte. Então o ideal seria a gente ter colocar um stop aqui embaixo do diário aqui, ó. Só que vai ficar muito longe, provavelmente a gente não vai ter recurso para isso, né? Para colocar aqui, por exemplo, lá no 71.9, vamos aqui, nova ordem, petróleo nós queremos comprar, vamos ver se eu colocar no 72 aqui, 3.78, né? Já fica muito, então eu vou colocar no 73, aí já dá 3,13, já dá pra gente entrar, tá? Colocando o stop aqui nesse nível aqui, ó. Vamos ver aqui, 73,24. Vamos diminuir esse stop aí. 299 ficou dentro do nosso orçamento de risco, tá? Então, vamos lá, vai ficar quanto de risco? Em dólares, 45,6 dólares. Vou abrir, né? Na verdade, essa ordem aqui, ela tá ficando pendente, né? Porque o mercado tá fechado, daqui a pouco ele abre de novo. Vou pôr esse buy limit aí. E o nosso stop lá no 73.2. Tá? Ele abrindo mesmo, eu altero. Vou só descer um pouquinho de nada aqui para ficar abaixo dessa mínima aqui. Tá? Abaixo dessa mínima aqui. Beleza. Aí nós já estamos falando de um risco da conta. Em qual casa? Vamos ver.
Ah, nos 3%, eu já falei, né? 3% de risco da conta, tá? Então é isso. Eu falei, eu tenho viés mesmo no petróleo, acho que o petróleo é para cima e isso tá me influenciando? Tá. Mas a análise fundamentalista também não vai ser descartada, não. Carbono hoje caiu, o ETFzinho de carbono que a gente acompanha, na verdade é o futuro, ó. Isso aqui também, tô doido para comprar isso aqui, só que isso aqui é um risco danado de um tamanho de posição muito grande. Olha só isso aqui no mensal. Tem até vídeo falando disso. Olha o tanto que esse bichinho aqui subiu de 21 para cá. E ficou nessa área de consolidação e acho que ele pode ir embora, tá? Isso aqui é o contrato de emissão de carbono. Mas no mensal ele também parece que já esticou um pouco, né? Então, talvez esperar um retorno para cá, assim, para poder pensar em entrar. Ouro, olha o ouro aí no mensal, ó, falando, eu quero ir para cima, ó. Ele rompeu, veio aqui, parou na média de 20, querendo para cima. Então a gente teria que procurar compra, mas aqui ele está abaixo da média de 20, então falta de confluência aí no ouro. Vamos ficar de fora, vou esperar. Aí no caso do ouro, o que eu esperaria? Não só ele romper, tá? Não igual o petróleo, eu esperaria ele romper, testar pelo outro lado para pensar numa compra, possivelmente. Um price action mais bonitinho aí, tá? Bitcoin subiu 1,3 aí hoje, no mensal ele não está com price action tão bonito, nós já temos exposição no Bitcoin, apesar de ter uma exposição relativamente pequena. Aí, ó, cadê o Bitcoin aqui? Essa posição aqui, ó, só que é 2% da conta, né? Em volume financeiro é pouco, 400 dólares, mas pelo nosso stop dá uma quantidade boa da conta. Então é isso, vamos continuar acompanhando o Bitcoin. Esse movimento aqui tá bonito, né, para compra. Ele esticou, veio aqui, tá pensando aqui na média de 20 embora. Só que ficaria mais bonito se essa velhinha de hoje aqui tivesse fechado aqui na máxima, mais próximo da máxima dela, né? Chegou nesse nível aqui, apareceu o vendedor. Então vamos continuar só olhando, tá? Próximo ativo, Bolsa Americana, querendo fazer uma tendênciazinha de baixa aí também. No mensal também, doido para que a gente venda. Então, Bolsa Americana a gente quer vender, quer esperar uma oportunidade dele vir mais ou menos por aqui, ó, para a gente vender Bolsa Americana, tá? Bolsa da Alemanha, como é que tá no mensal aí? Bolsa da Alemanha, ó, voltou também e agora tá num ponto de tomar de decisão. Olha só como é que aqui é um nível muito importante, né? Que ele ficou muito tempo lá praticamente de abril de 2021 até janeiro de 2022, ficou quase mais de 6 meses nesse nível e voltou para esse nível agora, né? No diário ele está meio aqui, sem saber, tocou lá em cima, então ainda é tendência de alta em tese no diário, mas agora ele está bem próximo da média de 20, meio que na dúvida, fechou abaixo da média de 20 aí, deixou uma velhinha de decisão hoje, sem nada para a gente fazer, sem muita clareza, né? Próximo ativo, Bolsa Brasileira. Bolsa Brasileira também doido para cair, mas hoje, ó, também apareceu o comprador nesse nível aqui. E no mensal também não está tão claro, apesar de mês passado ter sido uma vela vermelha, tá aqui num caixotinho aqui também, né, de certa forma, que se a gente for ver aqui um nível de preço que é uma resistência lá atrás e aqui funciona como um suportezinho aqui, né? Então é difícil vender aqui, tá? Vamos ficar só olhando também. Por fim, dólar nós estamos vendidos. No mensal a gente vê também uma indecisão danada aí. Tem esse nível que eu coloquei aí, que enquanto ele estiver aqui dentro é o nível de indecisão. No diário a gente viu que foi para cima da média de 20. Essa eu até movi o stop. Naquela linha estava demorando, foi para cima e tal. Mas assim, tá indo. O bom é que esse aqui é uma das poucas trades que o carrega ao nosso favor, né? Já ganhamos magníficos 5 dólares aí de carrego. Já pagam 25 reais, já paga quase um lanche no fast food. Mas enfim, o stop está bem curtinho aqui, um risco relativamente baixo agora, ó, nós estamos arriscando aqui 15 dólares, não é tão baixo, né? Mas é baixo. 15 dólares hoje, né? Dividido dá 1% da conta. 1% da conta aí, tá? Então tá tranquilo.
vamos deixar rolar. Não tô assim, nossa, que trade linda para manter, mas por enquanto vamos. Por causa dessa velhinha vermelha, eu vou até baixar mais o stop aí, ó. Ficar com menos paciência dessa trade contra a gente, tá? Porque ela tá acima da média de 20 aqui. Mas enfim, é isso. Para finalizar, vamos ver o yield de 10 anos nos Estados Unidos. Ontem ele deu uma subida boa aí, ó. Interessante, né? O yield ontem subiu, mas o dólar hoje se valorizou, né? O yield de 10... foi ontem, né? Mas na verdade ontem é isso aqui. Olha que movimento interessante. Yield subindo, né? O retorno no título pré-fixado de 10 anos subindo, mas o dólar perdendo força, né? Como a gente viu. Então um movimento meio desconexo aí entre os dois, né? Talvez o mercado achando que aqui tem chegado num topo aí, mas esse price action é bem interessante, esse W, e no momento que ele rompeu esse W aqui, ó, isso aqui é um movimento altista bem forte, né? Mas enfim, vamos continuar acompanhando aí os yields de 10 anos, e com isso eu encerro aqui o nosso dia de hoje da primeira temporada do Snipe. Como sempre eu te agradeço por estar acompanhando, por ser nosso companheiro aí nessas aventuras, né? E continuaremos produzindo os vídeos aí para o nosso canal, tá certo? Um forte abraço para você e até o próximo vídeo.